Tudo começou com um lenço estendido sob a chuva. Aline só queria voltar para casa depois de um dia difícil no restaurante. Mas o gesto de Alexandre mudou tudo. Ele não sabia seu nome, mas jamais esqueceu o olhar dela. O que era apenas gentileza, logo se tornaria o tipo de amor que desafia o tempo e o próprio destino. Alguns gestos começam como acaso e terminam virando tudo o que a gente jurou evitar. A chuva fina caía como um véu sobre São Paulo quando o relógio do solar dos Jacarandás marcou 9:30 da noite. No salão, a garçonete Aline equilibrava as taças com a precisão de quem transformou rotina em coreografia. Tinha o sorriso discreto, mas cativante, e um olhar atento que raramente descansava. Apesar do cansaço visível nas mãos, havia algo leve nela. Uma graça silenciosa, quase irônica, que parecia resistir ao peso dos dias. Na mesa do canto, Alexandre Monteiro observava o movimento sem pressa. Diretor financeiro de uma empresa de logística, era do tipo que raramente se deixava distrair, mas havia algo em Aline que chamava a atenção dele. Talvez o modo como ela mantinha o humor, mesmo diante dos pedidos exagerados. Talvez a calma que contrastava com o caos elegante do restaurante. À sua frente, Viviane, a mulher de vestido vermelho e gestos afiados, mexia o vinho com a impaciência de quem acreditava que o mundo girava em torno da própria taça. "O bolo está doce demais", reclamou Viviane da sobremesa, olhando na direção de Aline com um sorriso frio. Aline ajeitou o avental e respondeu com calma. "Talvez seja contraste, senhora. Às vezes o paladar acostuma com o amargo." Por um instante, o ar pareceu prender a respiração. Rogério, o chefe, ergueu o olhar da cozinha. O gerente atento franziu o senho. Alexandre conteve um sorriso que ameaçava escapar, mas a provocação de Viviane não passou despercebida. "Engraçado", ela insistiu, fingindo charme. "Tem gente que nasceu para servir e outras para ser servidas. Não é, querido?" Aline ajeitou o avental, respirou fundo e disse sem perder a calma. "E tem gente que nasceu para aprender a tratar os outros. Alguns ainda estão no curso introdutório." O salão ficou em silêncio por alguns segundos. O gerente apareceu quase de imediato, chamou Aline de lado e, com o rosto tenso, sussurrou algo que ninguém ouviu. Alexandre observou a cena, incomodado, mas não interveio. Aline apenas assentiu, recolheu a bandeja e seguiu para o balcão com a mesma elegância de antes, ainda que os olhos denunciassem o cansaço. Quando a noite terminou, as luzes foram diminuindo e os clientes se dispersaram entre guarda-chuvas e carros pretos. Aline saiu por último, com o casaco nos ombros e os sapatos já úmidos. Caminhou até o ponto de ônibus na esquina, onde a garoa fazia o asfalto brilhar. A cidade parecia suspensa naquele som constante de chuva e buzinas distantes. Do outro lado da rua, Alexandre segurava o guarda-chuva indeciso. Tinha deixado Viviane no carro da frente. Uma despedida fria, sem promessas. E agora observava Aline sentada no banco de metal, abraçando a própria bolsa como quem guardava o último pedaço de calor. Ele atravessou a rua sem pensar demais, e o vento soprou forte o bastante para fazer a garoa virar bruma. "Tome", disse ele, estendendo um lenço de algodão. Aline olhou surpresa, mas o sorriso foi imediato, meio cansado, meio divertido. "Obrigada, mas o estrago já foi feito." Ela mostrou o cabelo desgrenhado, e a voz carregava um humor que amenizava qualquer constrangimento. Ele riu de leve, o tipo de riso que não pede permissão. "Então fica como lembrança." Ela segurou o lenço e notou o perfume suave, discreto, quase impossível de nomear. Por um momento nenhum dos dois falou. Havia apenas o som da chuva, o reflexo das luzes de faróis e aquela sensação de que o tempo tinha parado, como se o mundo inteiro esperasse a próxima respiração deles. Aline ajeitou o casaco e quebrou o silêncio, olhando de lado. "Deve ter gente te esperando." "Tinha", ele respondeu com calma. "Agora não mais." Ela desviou o olhar, mas não disfarçou o rubor. Havia algo naquele homem. A voz baixa, o olhar sincero,
a ausência de pressa, que desarmava qualquer defesa. Por um segundo, pensou em dizer algo espirituoso, mas preferiu apenas sorrir. Um ônibus se aproximou. O barulho das rodas sobre a água trouxe o mundo de volta. Aline levantou-se, apertou o lenço entre os dedos e entrou. Alexandre permaneceu parado na calçada, acompanhando o veículo até que sumisse na curva. Quando ele guardou as mãos nos bolsos, a chuva voltou a engrossar, e o reflexo das luzes no asfalto parecia uma lembrança em movimento. A sensação que ficou era estranha, quase física, uma mistura de curiosidade e calma. E sem perceber, ele sorriu. Naquela noite chuvosa, ninguém naquele restaurante imaginava que aquele lenço estendido sob a garoa seria o começo de uma história que mudaria tudo. Na manhã seguinte, o sol tentava vencer a névoa que cobria a zona sul de São Paulo quando Aline empurrou a porta do quarto 208 do Hospital Santa Helena. O ar cheirava a café requentado e álcool, e o bip dos monitores parecia marcar o ritmo de mais uma noite mal dormida. Clara, a irmã mais nova, dormia de lado, o braço enfaixado apoiado sobre o travesseiro. Aline ajeitou a coberta com cuidado e passou a mão pelos fios de cabelo da menina. Ainda estava cansada, mas havia naquele gesto um carinho que nenhum esgotamento conseguia apagar. Um ruído no corredor a fez levantar o olhar. Um homem se aproximava, conversando baixo com a enfermeira. E por um instante, Aline achou que os olhos a estivessem pregando uma peça. Alexandre Monteiro, de camisa simples e mangas dobradas, segurava uma sacola colorida. Parecia deslocado naquele ambiente branco demais, e isso o deixava mais humano, quase engraçado. "Bom dia", disse ele entrando com cuidado. "Soube que sua irmã se machucou, trouxe uma coisinha para ela." Aline arqueou uma sobrancelha, surpresa. "Veio até aqui por causa disso?" "Também vim atrás de um café decente", respondeu, e o tom brincalhão fez Clara se mexer e abrir um olho. A menina sonolenta reconheceu o visitante de imediato. "É o moço do lenço." Aline riu sem jeito. Alexandre tirou da sacola um pequeno boneco de pano com um cachecol amarelo desbotado. "Achei que ela podia gostar. Prometo que não comprei na lojinha do hospital." Clara sentou-se na cama, animada. "Ele tem nome?" "Ainda não", respondeu Alexandre divertido. "Aceito sugestões." A menina pensou por um instante. "Senhor Nariz de Café. Porque você cheira a café, moço." Aline levou a mão à boca para esconder o riso, e Alexandre fingiu indignação. "Espero que isso seja um elogio." "É sim", garantiu Clara. "Café é cheiro de gente boa." O quarto se encheu de uma leveza que nem o bip insistente conseguiu romper. Aline observava os dois e percebia que ele não tinha pressa, nem pose. Sabia ouvir, sabia brincar. Aquilo a desarmava de um jeito que ela não esperava. Enquanto Clara apresentava o boneco ao travesseiro, Aline caminhou até a janela. O sol entrava em filetes e riscava o chão de dourado. Alexandre se aproximou, mantendo uma distância respeitosa, e falou num tom quase baixo. "Não precisava ter vindo." Ela virou o rosto e sorriu de canto. "Não, mas eu gostei que tenha vindo." O silêncio que se seguiu era confortável, quase morno. Aline cruzou os braços, tentando disfarçar o rubor. De camisa simples, sem terno. Quem diria? "Às vezes a gravata atrapalha até para respirar", respondeu, e o sorriso que trocou com ela foi mais longo do que devia. Clara tossiu de leve, teatral. "Se vocês quiserem, eu saio do quarto." Aline arregalou os olhos, rindo, e Alexandre levantou as mãos em rendição. "Prometo me comportar." O clima descontraído continuou até que a enfermeira apareceu para trocar o soro. Alexandre se despediu, deixando o boneco sobre a mesa. "Cuida dele para mim, tá?" "Pode deixar", respondeu Clara orgulhosa. "Ele vai dormir aqui do lado." Aline o acompanhou até a porta. Por um instante, hesitou, sem saber o que dizer. Ele quebrou o silêncio com suavidade. "Ontem à noite você parecia cansada demais para conversar. Fico feliz de te ver melhor." Ela apenas assentiu,
mas o sorriso foi sincero. Quando ele se afastou pelo corredor, o som dos passos ecoou como quem leva um pedaço do ar junto. Aline voltou ao quarto, olhou o boneco sobre a mesa e percebeu que o perfume dele ainda estava ali, misturado ao cheiro de café que vinha da cantina. Naquele corredor frio, uma nova rotina já estava nascendo, e nenhum dos dois percebia o quanto ela se tornaria impossível de romper. 2 dias depois, o sol de São Paulo tentava furar as nuvens e a cidade parecia mais leve, ou talvez fosse apenas o humor de Aline. Depois da alta de Clara, as duas pararam em uma cafeteria pequena na esquina da rua Vergueiro. O cheiro de pão recém-saído do forno misturado ao de café fresco lembrava a ela que existiam dias simples o bastante para serem felizes. Clara balançava as perninhas no banco, mergulhada num copo de chocolate quente quase maior que ela. Aline observava a espuma se acumular no canto da boca da menina e sorriu. Era nessas pequenas distrações que o cansaço virava ternura. Foi então que uma voz conhecida surgiu atrás do balcão de vidro. Alexandre Monteiro, em trajes casuais e com o mesmo olhar calmo, esperava seu pedido. Ele não parecia o homem de terno e gravata da noite chuvosa, nem o executivo sério do hospital. Parecia apenas ele. Aline tentou disfarçar o sobressalto, fingindo examinar o cardápio como quem toma uma grande decisão sobre qual torta comer. Ele percebeu. Sempre percebia. Parece que temos o mesmo gosto por cafés escondidos, disse ele, com aquele meio sorriso que misturava charme e tranquilidade. Ela levantou os olhos e devolveu espirituosa. E eu achando que esse era o único refúgio da cidade sem gravatas. O riso dele foi baixo, discreto, e mesmo assim pareceu preencher o lugar inteiro. O garçom os conduziu para a mesma mesa que Alexandre já ocupava, e o encontro que deveria durar minutos se alongou sem pressa. Clara observava os dois em silêncio, segurando sua boneca Luna como quem assiste a um segredo se formar. Às vezes, interrompia a conversa com observações aleatórias. Ele parece o mocinho das histórias. E Aline corava, fingindo que não era com ela. Entre goles e risadas, as mãos de Alexandre e Aline se cruzaram ao alcançar o açucareiro. Um toque leve, rápido, quase inocente, mas o suficiente para fazer os dois esquecerem por um instante onde estavam. O silêncio que se seguiu não era constrangido, era denso, daqueles que dizem tudo sem precisar de palavras. O celular de Aline vibrou, quebrando o encanto. Era Dona Marta. A vizinha não precisava de muito para parecer onipresente. Aline atendeu com o viva voz aberto, e a voz animada da senhora encheu o ar. Menina, tu saiu sem guarda-chuva? O céu tá parecendo novela mexicana prestes a desabar. Aline riu, e Alexandre também. Tô com a Clara, Dona Marta. Tá tudo bem? Ah, bom. E esse tudo bem tem nome e sobrenome, por acaso? O riso virou gargalhada. Alexandre olhou para Aline com aquele brilho cúmplice de quem se reconhece no humor do outro. Clara, empolgada, completou. Ele chama Alexandre. Aline levou a mão ao rosto, rindo. Pronto, agora a vizinhança inteira sabe, disse entre divertida e tímida. Dona Marta, sem perder o ritmo, respondeu do outro lado. Pois se for gente boa, que venha tomar café também. Homem que não sabe rir com criança nem passa da porta aqui de casa. Aline desligou, ainda sorrindo, e o ambiente pareceu mais leve, como se o destino tivesse acabado de apertar o botão de continua. Alexandre olhou para ela de forma serena, mas com um brilho novo nos olhos. Sua vizinha parece ter boas intuições. Ela respondeu, mordendo o canto do sorriso. Mas ela costuma exagerar nos palpites. Um novo silêncio nasceu, confortável, aquecido. Clara observava como se já soubesse o que nem os adultos tinham coragem de admitir. Quando o café chegou ao fim, Aline levantou-se para ir embora. Alexandre fez o mesmo. O toque de despedida veio sem aviso. As mãos se encontraram de novo, rápidas demais para parecer intencionais, lentas demais para serem casuais. Dessa vez, ninguém riu. O ar entre eles era quase palpável, feito de promessas que ninguém ousava dizer.
Clara os olhava com um sorrisinho curioso, a boneca encostada no peito. Aline ajeitou o cabelo atrás da orelha, tentando ignorar o calor nas bochechas. Alexandre apenas observou, e pela primeira vez em muito tempo, pareceu não querer controlar nada. Na calçada, antes de se despedirem, ele disse baixinho: "Espero que a gente se esbarre de novo. Por acaso?" Ela respondeu com um olhar que dispensava palavras. E enquanto Aline se afastava com Clara pela rua, ele ficou ali, parado, observando o reflexo dela na vitrine da cafeteria, como quem grava um momento sem saber o motivo. O destino, no entanto, já sabia o que fazia. Aquele toque acidental parecia comum, mas se tornaria o ponto exato onde o destino decidiria começar sua própria história. 3 dias depois, o fim de tarde caía sobre São Paulo, com aquele tom dourado que faz até os prédios parecerem mais simpáticos. Mas dentro do salão principal do Grupo Metrópole, o brilho vinha de outro tipo de ouro, o das taças, dos vestidos caros e dos sorrisos treinados. Aline ajeitava uma bandeja de canapés enquanto observava discretamente o reflexo das luzes nos espelhos altos. Era só mais um evento corporativo, daqueles em que o luxo tentava disfarçar o tédio. Só que dessa vez, o nome Alexandre Monteiro estampava os banners da noite, e isso mudava tudo. Ela tentava se concentrar no trabalho, mas o som das vozes conhecidas fez seu coração tropeçar. Alexandre estava ali impecável, conversando com investidores. O mesmo olhar firme de quem parecia ter controle sobre tudo, inclusive sobre o próprio destino. Aline respirou fundo e seguiu com a bandeja. Fingir naturalidade era quase uma profissão paralela. No centro do salão, uma mulher de vestido esmeralda surgiu como se o holofote a procurasse sozinho. Era Viviane Prado, e o simples modo como se movia denunciava que ela sabia o poder que tinha. Cristina Monteiro, mãe de Alexandre, elegante e fria como um espelho, caminhava ao lado dela. O microfone foi entregue a Cristina, que sorriu com a calma de quem sempre está no comando. "Boa noite a todos." Sua voz soou clara, cortando o burburinho. "Hoje celebramos mais um ano de conquistas do Grupo Metrópole, e para tornar a noite ainda mais especial, tenho a alegria de anunciar oficialmente o noivado do meu filho, Alexandre, com a brilhante Viviane Prado." Aline parou por um segundo, ainda com a bandeja suspensa. O som das palmas veio como um trovão distante. O rosto dela permaneceu sereno, mas os dedos apertaram a base de prata, até que o metal ficasse frio demais. Do outro lado do salão, Alexandre mantinha o sorriso protocolar. Ele olhou para a mãe, depois para Viviane, e por um instante, o brilho do olhar vacilou. Viviane se aproximou dele e segurou-lhe o braço com a delicadeza de quem exibe um troféu. Seu sorriso era perfeito, mas os olhos procuraram a garçonete que, entre tantas, parecia fora de lugar por brilhar de verdade. Aline desviou o olhar e serviu champanhe a um grupo de executivos. O riso dos convidados ecoava, vazio, como vidro batendo em vidro. Henrique Lobo, o diretor de comunicação e amigo de Alexandre, observava tudo de longe, cruzando os braços. Conhecia demais o colega para não perceber o desconforto escondido sob o terno impecável. "Isso vai dar pano para manga", murmurou para si mesmo, com aquele meio sorriso de quem prevê confusão antes do primeiro brinde. No canto do salão, Aline fingia se ocupar com um guardanapo amassado. Tentava não olhar, tentava não sentir. Mas o som das taças, sendo erguidas, fez o peito dela apertar. Alexandre ergueu a sua, hesitante. Viviane sorria, satisfeita, e Cristina observava com o orgulho frio de quem acredita ter vencido a partida. A garçonete se afastou devagar, equilibrando a bandeja como quem equilibra o próprio coração. No corredor lateral, onde o som da música se misturava ao eco distante das conversas, ela encostou as costas na parede e fechou os olhos por um segundo. Quis rir da própria situação, e quase riu, o tipo de riso que vem da ironia, não da alegria. "Parabéns, Aline", murmurou para si mesma. "Você conseguiu, sobreviveu à noite sem derrubar nem o copo nem a dignidade."
Uma senhora ao lado, distraída, comentou sem intenção. Garota, você é forte, hein? Essas festas cansam até quem não tem o coração batendo na bandeja. Aline respondeu com um sorriso curto, agradecido. O comentário veio como um carinho anônimo, o tipo de humor que salva quando o mundo parece grande demais. Quando voltou à área principal, o discurso havia terminado. Alexandre, ao cruzar o olhar com ela por um instante, pareceu respirar de novo. Ele não disse nada, nem poderia. Mas o olhar bastou para que ela entendesse o que nem ele sabia confessar. Viviane percebeu. Sempre percebia. A festa seguiu, os flashes continuaram, os sorrisos permaneceram. E ainda assim, algo no ar havia mudado. Como se uma peça, mesmo que pequena, tivesse saído do lugar. Aline terminou o turno e caminhou até o vestiário. As mãos ainda tremiam levemente, mas o rosto continuava sereno. Lá fora, o céu anunciava chuva. Sempre ela voltando nas horas erradas e dizendo as coisas que ninguém quer ouvir. E enquanto o salão ainda vibrava em aplausos e brindes, o destino discreto começava a riscar a próxima linha da história. Aquele brinde, feito entre risos e taças, soava como celebração, mas escondia a primeira rachadura no castelo de aparências que estava prestes a ruir. A noite seguinte trouxe uma São Paulo abafada, dessas em que até o ar parece indeciso entre chuva e silêncio. O restaurante solar dos Jacarandás ainda tinha o brilho discreto das luzes refletindo nos copos de cristal, mas o ambiente carregava algo diferente, como se o ar esperasse por um acontecimento. Aline ajeitava talheres tentando manter a rotina. O movimento era automático, um ritual para acalmar o que o coração insistia em lembrar. O evento do dia anterior ainda ecoava na cabeça dela. O brinde, os aplausos, o olhar de Alexandre e o sorriso frio de Viviane. Tinha dormido pouco, mas trabalhava com o mesmo cuidado de sempre. Do lado de fora, uma fila elegante começava a se formar para o jantar especial do fim de semana. Entre os convidados, Viviane Prado descia de um carro preto, impecável como sempre, o vestido ajustado no tom exato do orgulho. Atrás dela, Alexandre Monteiro. Ele caminhava sério, sem o terno completo. Apenas camisa social e mangas dobradas. Um detalhe simples, mas que já anunciava que algo estava prestes a mudar. Rogério, o chefe, observava da cozinha. "Ih, lá vem confusão com salto alto", murmurou, mexendo a panela com o mesmo vigor com que tentava não se meter em brigas alheias. Viviane entrou sem pedir reserva, o sorriso dela cortante o bastante para fatiar qualquer formalidade. Aline a reconheceu imediatamente, mas continuou trabalhando, profissional. O rosto sereno como quem serve café a tempestades. Alexandre manteve distância. Havia algo no olhar dele que não se encaixava mais no mesmo mundo que Viviane tentava sustentar. "Achei que você não viesse", disse Viviane, a voz baixa, mas carregada de expectativa. Ele respondeu com calma. "Vim para encerrar o que já acabou há muito tempo." A frase, embora simples, fez o salão se dividir em silêncios curiosos. Alguns fingiram não ouvir. Outros, como Aline, ouviram demais. Viviane sustentou o sorriso, mas o orgulho vacilou por um segundo. "Alexandre, este não é o lugar para..." "É exatamente o lugar", cortou ele firme. "Foi aqui que eu percebi quem eu era. E principalmente quem eu não quero mais ser." As palavras soaram baixas, porém cortantes. Viviane manteve a postura, mas os olhos denunciaram a raiva elegante de quem não aceita perder. Rogério, atrás do balcão, resmungou baixinho. "Vai sobrar para alguém lavar o chão depois desse drama." Aline tentou disfarçar o nervosismo. Fingiu limpar uma mesa, mas o coração acelerava em ritmo próprio. Viviane virou-se, encarando-a com a precisão de um golpe. "Então é isso? É por causa dela?" Aline congelou. Alexandre respirou fundo. "Não, é por causa de mim." E foi só. Não houve escândalo. Não houve grito. Apenas a elegância de um homem que decidiu parar de fingir. Viviane, ferida no orgulho, pegou a bolsa e saiu com o som dos saltos ecoando como pequenos trovões.
O salão inteiro prendeu a respiração. Rogério foi o primeiro a quebrar o clima, murmurando: "E pensar que eu só queria um jantar tranquilo hoje." Aline não respondeu. Seguiu o serviço, mas a mente estava distante. O gesto de Alexandre tinha sido simples, mas dentro dela tudo parecia ter mudado. Quando o restaurante começou a esvaziar, ele se aproximou do balcão. O olhar era o mesmo de sempre, mas havia cansaço e um alívio discreto. "Desculpe por tudo isso", disse com um meio sorriso que tentava esconder a dor. Aline segurou o pano de prato como quem segura o que não quer deixar cair. Não precisa se desculpar por escolher ser sincero. Por um instante, os dois ficaram em silêncio e o tempo pareceu demorar mais a passar. Rogério surgiu atrás, interrompendo a atmosfera com seu costumeiro humor. "Se vocês forem começar um romance, só peço que não façam isso perto do fogão. Já basta o calor da cozinha." Aline riu, Alexandre também. E o riso, mesmo breve, trouxe de volta um respiro que o mundo parecia ter tirado deles. Ele se despediu com um leve aceno e saiu. Aline o seguiu com os olhos, até ele desaparecer pela porta de vidro. Lá fora, o céu finalmente começou a chover, como se São Paulo tivesse esperado o momento certo para desabar junto com eles. E enquanto os pingos riscavam o vidro do restaurante, Aline sabia que nada mais voltaria a ser como antes. O rompimento parecia libertar Alexandre, sem que ele percebesse que acabava de acender o pavio de uma guerra que mudaria tudo. 2 dias depois, o cheiro de bolo no forno e café passado enchia o corredor do prédio. O som familiar vinha do apartamento de Dona Marta, onde o riso era sempre mais alto que qualquer tristeza. Aline subiu as escadas devagar, carregando uma sacola de pão de queijo e uma alma cansada. Dona Marta abriu a porta antes mesmo que ela tocasse a campainha, o avental florido e o sorriso largo prontos como sempre. Aline entrou e se deixou envolver pelo calor do apartamento. Uma mistura de livros antigos, vasos de flores e cheiro de vida bem vivida. O sofá gasto parecia ter a forma exata de um abraço. Aline sentou-se e respirou fundo, tentando afastar o peso que carregava desde o evento. Dona Marta serviu o café, aquele de coador de pano que cheira a lembrança boa, e observou a vizinha com um olhar sereno, como quem já conhece a resposta antes da pergunta. Não era preciso dizer muito. Aline trazia nos ombros o silêncio de quem tenta entender o que o coração ainda não explica. A vizinha, com seu humor afetuoso, comentou algo sobre homens bonitos darem mais dor de cabeça que enxaqueca de mudança de tempo, e o riso escapou sem permissão. O riso de Aline foi curto, mas sincero. E naquele som pequeno já havia um pedaço da cura. O desabafo veio aos poucos, entre goles de café. Ela contou sobre o rompimento, sobre o olhar de Alexandre e o medo de se iludir com alguém de um mundo tão distante. Disse que se sentia fora de lugar, como se tivesse invadido um filme que não era o seu. Dona Marta ouviu em silêncio, mexendo o café com calma, até que soltou uma daquelas frases que pareciam simples demais para tanto sentido. O coração não pergunta o endereço antes de bater por alguém. Aline sorriu, com os olhos úmidos. Era incrível como a vizinha sempre conseguia dizer tudo em uma linha só. Clara apareceu no corredor, segurando a boneca Luna pelo braço e bocejando. Disse que a boneca estava com medo da chuva. Dona Marta, sem hesitar, colocou mais uma xícara na mesa e respondeu com aquele jeito leve que transforma qualquer medo em piada. Medo nenhum resiste a café quente e colo demorado. A menina sorriu, acomodando a boneca na cadeira, e o ambiente pareceu se encher de um tipo de paz que não vem do silêncio, mas do afeto. Aline olhou para aquela cena e percebeu que talvez amar fosse exatamente isso. Encontrar abrigo em gestos simples, nas palavras que não pedem resposta. Enquanto o relógio marcava o início da noite, o som da chuva lá fora se misturava ao da vitrola, e o apartamento parecia uma ilha segura dentro da cidade. Quando Aline se despediu, já levava no rosto uma leveza nova. Dona Marta ficou à porta, acenando, e disse com aquele humor doce que sempre fechava o dia com um sorriso:
Vai descansar, menina. A vida melhora depois de um bom café e um pouco de coragem. Aline desceu as escadas com um sorriso discreto, o coração mais calmo, e a sensação de que a vida talvez não fosse tão cruel quanto parecia 2 dias antes. O ar da rua estava fresco e o céu guardava relâmpagos tímidos no horizonte, como se o destino respirasse antes da próxima virada. O coração dela se acalmava, sem imaginar que, naquela mesma noite, o destino trataria de colocá-la frente a frente com quem tentava esquecer. A chuva vinha desde o fim da tarde, fina e persistente, dessas que fazem São Paulo parecer uma cidade de vidro. O vento soprava frio, mas o coração de Aline batia quente demais para sentir qualquer brisa. Voltava do restaurante, o uniforme ainda úmido, o corpo cansado e a cabeça perdida em lembranças que insistiam em voltar. Dobrou a esquina do prédio e parou. Alexandre estava lá, de terno amarrotado, molhado até os ombros, parado sob o toldo da padaria fechada. Os cabelos escorriam água, o olhar fixo nela, calmo, intenso, determinado. Ele parecia ter esperado exatamente por aquele instante. Aline sentiu o estômago gelar. Pensou em fingir que não o viu, mas o corpo não obedeceu. Caminhou até ele devagar, como quem se aproxima de algo que teme e deseja ao mesmo tempo. A chuva fazia barulho demais, e mesmo assim, o silêncio entre os dois parecia mais alto. Alexandre deu um passo à frente. Preciso que você me ouça, só por 1 minuto. Ela não respondeu. Apenas cruzou os braços mais por defesa do que por frio. O olhar dele pedia perdão antes mesmo das palavras. Eu devia ter falado com você antes, disse, a voz rouca, sincera. Não era para te magoar. Aline manteve os olhos firmes. E foi para quê, então? Ele respirou fundo. Para tentar consertar o que eu mesmo estraguei. Houve um instante em que o tempo pareceu parar. O barulho da chuva virou trilha. O mundo lá fora sumiu. Aline sentia o coração bater tão forte que quase podia ouvir. Ela quis recuar, mas o olhar dele não deixava. Havia algo ali. Verdade, arrependimento, desejo. Tudo junto, tudo confuso. Alexandre deu um passo, depois outro, até ficar perto o bastante para que ela sentisse o calor da respiração dele misturado ao ar frio. Eu só quero uma chance de fazer diferente. O trovão cortou o céu. O vento levantou o cabelo dela. E antes que pudesse pensar, Aline sentiu o toque das mãos dele em seu rosto, firme, mas suave, como quem segura algo que tem medo de perder. O beijo veio depois, inevitável, intenso. A chuva escorria pelos dois, misturando frio e calor, arrependimento e ternura. Era um beijo que pedia desculpas e prometia recomeços. O tempo pareceu se dissolver. Cada toque era um reencontro. Cada respiração, um perdão silencioso. Quando se afastaram, o ar parecia mais leve. Aline abriu um meio sorriso, o cabelo grudado no rosto. Você escolheu a pior noite para aparecer. Ele sorriu de volta, cansado e feliz. Ou a única que faria sentido. Ela baixou o olhar, tentando esconder o riso que teimava em nascer. Por um instante, não havia mais certo ou errado, só os dois, molhados, confusos, inteiros. A chuva começava a diminuir, deixando o ar morno e o chão brilhante. Alexandre passou a mão no rosto dela, afastando uma mecha molhada, e naquele gesto simples havia tudo o que ele não sabia dizer. Aline respirou fundo, olhou para o céu e sentiu algo novo. Não era alívio, nem medo. Era paz. A sensação de que, finalmente, o que precisava acontecer havia acontecido. Mas a noite guardava mais do que promessas. No silêncio que veio depois, havia um pressentimento que o coração preferiu fingir não ouvir. Aquele beijo parecia o fim de um desencontro, sem que percebessem que o amor verdadeiro ainda teria muito a enfrentar. A manhã seguinte amanheceu clara, mas fria, daquelas em que o sol brilha só por educação. Aline abriu a janela do pequeno apartamento e sentiu o vento da cidade atravessar a cozinha, levando com ele o aroma de café
e as lembranças da noite anterior. O beijo ainda estava ali, latejando na memória. Um acontecimento simples e imenso. O tipo de coisa que muda o ritmo dos dias sem pedir permissão. Mas como toda coisa boa, vinha acompanhado do medo do que viria depois. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Alexandre enfrentava o primeiro teste do dia. O ambiente do Grupo Metrópole parecia mais gelado que o ar-condicionado. O conselho estava reunido e os olhares eram calculadamente neutros, o tipo de neutralidade que esconde julgamento. Henrique, sentado ao lado, observava em silêncio. Conhecia o amigo o suficiente para saber quando o homem equilibrado estava prestes a desmoronar. Eles estão falando mais da sua vida pessoal do que das ações da empresa, murmurou discretamente. Alexandre manteve o olhar fixo nos papéis à frente. Então, é sinal de que não tem muito mais o que fazer. A frase soou firme, mas o peito dele doía. Sabia que não era tão simples assim. O mundo corporativo raramente perdoa o que não entende, e o amor nunca foi algo fácil de entender. Enquanto os executivos comentavam em voz baixa, Viviane se movia nos bastidores com a precisão de quem domina o jogo. Ligava para antigos parceiros da empresa, soltava frases cuidadosamente venenosas, o suficiente para que a história ganhasse vida própria. O diretor financeiro e a garçonete. As palavras se espalhavam com rapidez. Eram simples, diretas e cruéis. No solar dos jacarandás, Aline já percebia o peso dos olhares. As colegas cochichavam. Os fregueses observavam com curiosidade disfarçada. Era como se de repente o amor tivesse virado espetáculo. Rogério, do balcão, notava tudo. Balançava a cabeça com aquele jeito de quem acha graça até do caos. Você virou notícia, minha filha, disse servindo um café, e sem nem precisar participar de reality show. Aline forçou um sorriso. Pena que aqui o prêmio é fofoca em dobro. Ele riu, entregando o guardanapo como se fosse um troféu. Relaxa. Quem fala da vida dos outros é porque não tem coragem de viver a própria. O humor dele fazia bem. Era a pausa de leveza entre os golpes do dia. Mas quando o turno acabou, o cansaço voltou. O telefone tocou com um número desconhecido. A voz do outro lado era polida, mas fria. Um repórter querendo confirmar rumores. Aline desligou sem responder. Do lado de fora, o céu começava a mudar de cor. O mesmo azul que amanhecera limpo, agora parecia ameaçar chuva. Alexandre apareceu à porta do restaurante no fim da tarde. O olhar cansado denunciava a batalha que ele vinha travando desde cedo. Vim te buscar, disse num tom baixo, quase um pedido. Aline o olhou por alguns segundos antes de aceitar. O coração queria correr, mas a razão pedia calma. Caminharam lado a lado pela calçada, em silêncio. Ela perguntou sem olhar. Vale a pena tudo isso? Ele respirou fundo. Se for por você, vale. A resposta veio simples, mas ficou no ar como algo que pesa e conforta ao mesmo tempo. O vento aumentou, e o primeiro trovão anunciou o fim do dia. Aline apertou o passo. As mãos quase se tocaram, mas o gesto ficou suspenso. A cidade inteira parecia observá-los. Na cobertura do prédio da mãe, Viviane assistia a tudo pela janela, o rosto imóvel, os olhos gelados. Um plano já começava a nascer, silencioso e preciso, como os que nascem da vingança e do orgulho. Na calçada, Aline se despediu com um aceno rápido. Alexandre ficou parado observando-a entrar no prédio, o peito dividido entre amor e preocupação. O mundo à volta deles já não parecia disposto a perdoar o impossível. Eles acreditavam que o amor bastava, sem perceber que o mundo à volta estava prestes a provar o contrário. A semana seguinte chegou como um peso. O calor da cidade fazia o ar vibrar, e nem o vidro espelhado do prédio do Grupo Metrópole conseguia esconder o clima tenso que dominava os corredores. As portas do salão de reuniões estavam abertas e vozes se cruzavam num burburinho contido, o tipo de barulho que antecede desastres. Alexandre estava ali, de pé, tentando manter o controle. O nó da gravata estava torto,
o olhar firme demais para disfarçar o nervosismo. Cristina Monteiro, elegante como sempre, observava o filho com aquele sorriso que mistura pena e triunfo. Viviane, impecável, ocupava um canto da mesa com o mesmo ar de quem sabe mais do que devia. No telão, a imagem do solar dos Jacarandás apareceu. O restaurante simples de Pinheiros, onde tudo havia começado. O assessor de imprensa explicou o motivo da reunião. Vazaram informações sobre uma aquisição feita pelo diretor financeiro, em nome do grupo, sem aprovação do conselho. Henrique, amigo de Alexandre, desviou o olhar. Sabia o que vinha. Cristina levantou-se com a serenidade de quem aguarda o momento perfeito para o golpe. Não precisamos prolongar isso, disse, ajustando o colar. Alexandre comprou parte daquele restaurante, e não para fins estratégicos. O murmúrio se espalhou como pólvora. Ela continuou, impassível. Foi por generosidade pessoal. Um gesto nobre, talvez, mas incompatível com a posição que ocupa. Viviane completou com falsa doçura. Ou talvez não tão nobre assim, considerando quem se beneficiou. O nome de Aline não foi dito, mas pairou sobre a mesa como uma sombra. Alexandre fechou os olhos por um instante. Eu não fiz isso para esconder nada, murmurou, mas as palavras já não tinham peso suficiente para conter a onda. A reunião terminou em silêncio constrangido. A imprensa esperava do lado de fora, e os flashes começaram antes mesmo que ele chegasse à porta. Do outro lado da cidade, Aline servia o almoço no restaurante quando as manchetes começaram a pipocar nos celulares dos clientes. Diretor financeiro do Grupo Metrópole envolvido em escândalo de favorecimento. Ela leu uma mensagem de uma colega, o estômago apertando. As mãos tremeram, mas o rosto permaneceu calmo. Terminar o turno seria a única forma de não desabar. Quando Alexandre apareceu à noite, já era tarde demais. A rua estava vazia, o barulho distante da chuva ameaçando voltar. Ele parou diante dela, o rosto exausto, o olhar pedindo compreensão. Eu ia te contar, disse a voz baixa, quase um sopro. Quis ajudar o restaurante, não te expor. Ela o olhou por um longo segundo, com aquele tipo de calma que vem depois do cansaço. Eu sei que você quis fazer o certo, Alexandre, mas quando a verdade chega pelos outros, até o carinho vira ferida. Ele deu um passo, hesitante. Eu só queria ajudar. Ela baixou os olhos, a voz suave, mas firme. Então me ajuda agora, me deixa entender tudo isso sozinha. O silêncio que veio depois bastou para dizer o que o amor, naquele momento, não conseguia. A frase foi dita com calma, mas a firmeza dela cortou o ar como lâmina. O olhar dele vacilou, e por um instante parecia o homem da chuva, o mesmo que havia deixado o orgulho de lado por amor. Aline respirou fundo. Não chorou. Apenas o observou por alguns segundos, com aquela serenidade triste de quem entende que o amor às vezes erra tentando acertar. Você sempre achou que podia resolver tudo sozinho, e é exatamente isso que vai fazer agora. Pegou a bolsa e saiu, sem olhar para trás. Do lado de dentro, Alexandre ficou parado, imóvel, assistindo ao som dos passos dela se perderem no corredor. Lá fora, o trovão anunciou o fim de mais uma fase. Viviane, ao longe, assistia à cena de dentro do carro, o sorriso discreto de quem acredita ter vencido, mas o olhar frio denunciava algo diferente. Medo. Porque até os planos bem traçados tremem quando mexem com o coração de quem ainda tem o que perder. Cristina, em casa, lia as manchetes com um misto de satisfação e cansaço. Ela também sabia que, depois daquela queda, nada mais voltaria a ser igual, nem para ele, nem para ela. E Aline, sozinha na calçada, caminhava sem pressa, mas com o peito pesado. Não se via como vítima, apenas alguém que havia aprendido, da forma mais dura, que amor sem verdade não se sustenta. O céu escurecia, e a cidade parecia prender a respiração, como se também esperasse o desfecho daquela história. O silêncio que ficou entre eles parecia o fim, sem que percebessem que ainda faltava o perdão.
e com ele, o verdadeiro recomeço. 2 dias depois, o sol apareceu tímido, filtrado pelas copas das árvores da Praça de Pinheiros. O som dos pássaros se misturava ao barulho distante do trânsito, e o ar da manhã trazia um cheiro de pão fresco e começo de recomeço. Dona Marta sentava-se em seu banco preferido, o mesmo de sempre, com a garrafinha de café numa mão e o jornal na outra. Observava as pessoas passarem com aquele olhar de quem já viu de tudo e ainda acredita que a vida sempre dá um jeito. Quando Alexandre se aproximou, ela nem precisou erguer os olhos. "Tava demorando, moço", disse, com o sorriso de quem já sabia da história toda sem precisar ouvir. Homem que pensa demais perde o timing do perdão. Ele sentou-se ao lado dela, em silêncio, o rosto cansado, os olhos marcados pela falta de sono. Marta ofereceu o café. "Esfriei um pouco, mas ainda serve para acordar o que ficou dormindo aqui dentro." Apontou o peito rindo. Ele sorriu, pela primeira vez em dias. "Eu errei com ela, Dona Marta, e nem sei por onde começo." "Começa andando, ué", respondeu, levantando-se com esforço. "O resto o coração traduz." Foi o empurrão de que ele precisava. Horas depois, Aline caminhava pela mesma praça, com Clara correndo adiante. A menina brincava com pombos, rindo alto, e o som da risada dela parecia devolver o ar aos pulmões da irmã. Aline trazia o semblante calmo, mas o olhar ainda carregava um resquício da dor recente, aquela mistura de saudade e prudência que só quem amou entende. Quando ela se virou, ele estava ali, Alexandre, parado a poucos passos de distância. Não havia pressa nos gestos nem palavras decoradas, só o silêncio cheio de tudo o que não coube nas explicações. Ele se aproximou devagar, com o mesmo olhar da noite da chuva, o olhar de quem não tem mais nada para esconder. Aline respirou fundo. O coração bateu mais rápido, mas ela permaneceu firme. Ele parou diante dela e, sem dizer nada, estendeu a mão. Por um instante, o tempo pareceu hesitar, e então ela segurou. O toque foi simples, mas cheio de histórias. Nenhum dos dois falou, porque não havia mais o que justificar. O perdão já estava ali, costurado entre os dedos, silencioso e sincero. Aline o olhou de um jeito novo, com ternura, mas também com força. Não via mais um homem tentando protegê-la, e sim alguém disposto a caminhar ao lado. Clara, percebendo o reencontro, correu até eles e se enfiou entre as mãos unidas, como quem sela um acordo invisível. Riu alto, dizendo que agora sim estava tudo bonito de novo. Alexandre se abaixou para ajeitar o laço da boneca que ela carregava, e nesse gesto despretensioso havia mais amor do que em qualquer promessa. Aline observava, o sorriso surgindo devagar. Era como se o coração, finalmente, tivesse encontrado um ritmo novo, mais calmo, mais seguro. Dona Marta, do outro lado da praça, assistia de longe. Fechou o jornal, satisfeita. Pronto. Até o sol entendeu o recado. O vento soprou leve, espalhando as folhas pelo chão. Aline encostou a cabeça no ombro de Alexandre, sentindo o calor do corpo dele e o perfume discreto que misturava chuva antiga e esperança nova. Por um instante, o mundo pareceu parar ali, naquele pequeno pedaço de paz. Mas o amor, mesmo quando renasce, ainda pede coragem para durar. A reconciliação parecia o fim do caminho, sem que eles soubessem que o amor ainda exigiria coragem e uma escolha definitiva. A noite chegou vestida de luxo. O Jardim Europa estava iluminado por refletores discretos e risadas altas, daquelas que servem mais para esconder do que para mostrar. O portão da mansão de Cristina Monteiro se abria para convidados que falavam baixo e julgavam alto. Dentro, o som do piano misturava-se ao tilintar das taças e ao perfume de flores caras. Cristina estava impecável, o colar de pérolas brilhando sob a luz dourada. Tinha o olhar de quem espera aplausos, não surpresas. Era a noite do seu aniversário, e mais do que isso, a noite em que planejava restaurar a dignidade do sobrenome Monteiro.
Viviane, elegante e precisa, circulava entre os convidados com o mesmo sorriso de sempre, o sorriso que prometia charme e escondia veneno. O vestido vermelho parecia ter sido escolhido para ser notado. Foi então que o salão silenciou. A porta principal se abriu e o ar pareceu mudar. Aline entrou, de vestido simples, azul suave, o cabelo preso de modo natural e um olhar sereno que parecia não caber naquele lugar. Ao lado dela, Alexandre caminhava com passo firme, o terno escuro, o semblante decidido e o gesto leve de quem, pela primeira vez, não tinha nada a esconder. Os olhares se cruzaram por todos os lados. Surpresa, reprovação, curiosidade. O silêncio era quase palpável. Cristina ficou imóvel por alguns segundos, o copo suspenso no ar, antes de forçar um sorriso tenso. "Que surpresa, meu filho", disse, controlando o tom. "Achei que viesse sozinho." Ele retribuiu com calma. "Eu não vim sozinho há muito tempo, mãe." O murmúrio foi imediato. As mulheres mais próximas fingiram beber. Os homens se entreolharam, calculando o valor da ousadia. Viviane se aproximou com passos lentos, o olhar oscilando entre raiva e incredulidade. "Aline, que corajosa! Não deve ser fácil entrar aqui depois de tudo." Aline manteve o sorriso, sem ironia. "Nem sempre o certo é fácil, Viviane. Mas é mais leve." A frase pairou no ar como um cristal prestes a quebrar. Cristina respirou fundo, tentando manter o controle. "Isso é ridículo, Alexandre. Você vai jogar fora tudo o que construiu?" Ele a olhou com ternura e cansaço. "Mãe, o que eu construí não vale nada se eu tiver que esconder quem amo para manter de pé." Um silêncio pesado tomou o salão. As pessoas, acostumadas a ver Cristina comandar tudo, agora viam o filho, pela primeira vez, escolher o coração em vez do legado. Viviane tentou se recompor, mas a voz tremia. "Isso é uma loucura. Ela nunca vai se encaixar nesse mundo." Aline se virou para ela com gentileza firme. "Eu não quero me encaixar, Viviane. Quero apenas estar onde há verdade." As palavras foram simples, ditas com calma, mas tiveram o efeito de um trovão. Cristina abaixou o olhar. O rosto, até então inabalável, começou a se desfazer em fissuras de emoção contida. Por um instante, deixou de ser a mulher poderosa e virou apenas uma mãe assustada com a própria solidão. Alexandre se aproximou e segurou a mão dela. "Eu te amo, mãe. Mas o amor que exige obediência deixa de ser amor." Ela fechou os olhos, um gesto pequeno, mas cheio de rendição. O piano continuava tocando sem saber que já não havia festa. Aline deu um passo discreto para o lado de Alexandre, o toque das mãos se encontrando naturalmente. O gesto era simples, mas nele havia perdão, promessa e paz. Os convidados começaram a se dispersar, uns fingindo normalidade, outros fingindo indiferença. A verdade, porém, já estava feita. Cristina permaneceu ali, imóvel, observando os dois se afastarem. O olhar dela misturava dor e alívio. Pela primeira vez, parecia entender que o controle não era amor, e que a felicidade do filho não dependia do nome que carregava. Viviane passou por ela apressada, o salto batendo no mármore com pressa de quem foge da própria derrota. O vestido vermelho ficou pequeno demais para tanta vergonha. Do lado de fora, o vento soprava leve. A noite tinha cheiro de liberdade. Alexandre respirou fundo, olhando para Aline. "Eu passei metade da vida tentando ser o homem que esperavam. Hoje eu só quero ser o homem que você enxerga." Ela o olhou, os olhos marejados, o sorriso calmo. "Então não muda, porque esse já é o certo." Ele sorriu e o olhar dele se prendeu por um instante longo, como se o tempo finalmente tivesse se rendido. O beijo veio depois, terno, demorado, cheio de promessa e entrega. Não havia mais culpa, nem medo, só amor, inteiro e tranquilo, do tipo que não precisa se esconder. As luzes da cidade se refletiam nas janelas, e o som distante do trânsito parecia a trilha do recomeço.
Aline encostou a testa na dele, sentindo o calor da respiração, e o coração de ambos batia no mesmo compasso. Do alto da varanda, Cristina observava os dois. Uma lágrima solitária desceu, silenciosa, como quem entende tarde demais o que sempre foi simples. Aline e Alexandre deixaram a mansão em silêncio. O carro seguia pelas ruas molhadas, e as luzes da cidade refletiam no vidro, como se cada farol piscasse no ritmo do coração dos dois. Nenhum deles falou no caminho. Não era preciso. Quando chegaram ao apartamento dele, o ar parecia outro, mais calmo, mais verdadeiro. O espaço antes impessoal agora tinha algo de casa. Um livro aberto sobre a mesa, uma xícara esquecida ao lado do sofá, uma jaqueta pendurada às pressas. Era como se o homem rígido que Aline conhecera tivesse enfim se permitido viver. Ela caminhou até a janela, olhando o céu de São Paulo, que ainda guardava relâmpagos tímidos no horizonte. Ele se aproximou devagar, respeitando o silêncio. Eu passei tanto tempo tentando te provar que podia te proteger, e você só queria que eu ficasse. Ela virou o rosto, os olhos marejados, o sorriso leve. É que às vezes o amor não precisa de escudo, só de coragem. A frase bastou. O resto foi gesto. Alexandre tocou o rosto dela com cuidado, os dedos percorrendo o contorno do queixo, como quem memoriza um mapa que já sabe de cor. Aline fechou os olhos, sentindo o toque como se o mundo inteiro coubesse ali, naquele instante. O beijo veio lento, profundo, sem urgência. Era o reencontro de tudo que eles foram e o início do que ainda seriam. O corpo dele tremia levemente. O dela relaxava aos poucos, como quem finalmente encontrava abrigo. Ele a envolveu nos braços, e o silêncio da casa se encheu de respirações compassadas. O perfume de café que vinha da cozinha, o som distante da chuva no vidro, o calor morno do abraço, tudo parecia conspiração de ternura. Aline o olhou, os dedos entrelaçados aos dele. Agora sim. A frase foi dita em sussurro, mas ecoou como promessa. O amor não veio em explosão, mas em calma. Foi ali, na delicadeza do toque e na certeza da entrega, que os dois deixaram o passado para trás. Não havia pressa nem culpa, só o tempo certo do que sempre foi inevitável. Enquanto o luar atravessava as cortinas, o quarto se tornava cenário de um amor sereno, maduro, feito de perdão e presença. E quando as mãos se encontraram uma última vez, tudo parecia, enfim, em paz. Do lado de fora a cidade seguia seu curso, mas ali dentro o mundo parou. O encontro de amor que selou aquela noite parecia o fim de uma história, sem que ninguém soubesse que era, na verdade, o começo de uma nova vida para os dois. A manhã nasceu preguiçosa em São Paulo, com cheiro de café e terra molhada. Na pequena casa de Pinheiros, Aline abria as janelas devagar, deixando o sol entrar. O quintal florescia em vasos coloridos e o cachorro Chico dormia preguiçoso perto da porta. O tempo parecia ter aprendido a andar no ritmo dela, sem pressa, sem medo. 2 anos haviam passado desde aquela noite de chuva. Aline já não usava o avental do restaurante. Agora coordenava o projeto Sabores de Esperança, criado com Rogério, o antigo chefe do Solar dos Jacarandás. Ensinava adolescentes em situação de vulnerabilidade a cozinhar, transformando receitas simples em caminhos de futuro. O brilho nos olhos dela era o mesmo, mas o cansaço tinha dado lugar à leveza. Na varanda, Alexandre revisava documentos em um notebook. Desde que deixara o Grupo Metrópole, tornara-se consultor financeiro independente, ajudando pequenos empreendedores a reerguer seus negócios. O terno deu lugar a camisas leves, e a rotina A2 virou o projeto mais importante da vida dele. O homem que antes vivia cercado de reuniões e metas, agora media o tempo pelos sorrisos da casa. Clara corria pelo quintal, risonha, com a boneca Luna nas mãos. Parou perto da mãe e apontou para o portão. Vó chegou. Cristina entrou com um embrulho debaixo do braço. Já não havia o ar de superioridade, só o de uma mulher tentando acertar depois de errar demais. Trouxe o pão de queijo que você gosta,
disse, acomodando-se à mesa com naturalidade. O gesto simples valia mais do que qualquer pedido de perdão. Aline serviu o café, e por um momento, as 3 gerações dividiram o mesmo silêncio confortável. Clara, falante como sempre, falava sobre a escola, enquanto Dona Marta, da janela ao lado, fazia comentários engraçados que arrancavam risadas da mesa. Se essa família sorrir mais, vai ter que pagar imposto de alegria, brincou a vizinha. O riso foi geral. Até Cristina sorriu e Aline percebeu que talvez o tempo realmente soubesse curar. Mais tarde, com o quintal mergulhado na luz amarelada do fim da tarde, Aline observava Alexandre sentado no chão, ajudando Clara com um quebra-cabeça. Era uma cena simples, mas cada gesto carregava a história que eles construíram. O amor deles não era feito de promessas impossíveis, mas de pequenos cuidados diários, o café que ele fazia toda manhã, as flores que ela plantava aos domingos, o abraço que sempre chegava antes das palavras. Ela se aproximou devagar, os olhos marejados, e deixou escapar um sorriso. Eu ia esperar o jantar para contar, mas acho que a vida não gosta de segredos. Aline segurou a mão dele e colocou sobre o ventre, ainda discreto. Alexandre a olhou surpreso, e o silêncio foi substituído por um riso contido, emocionado. Ele a abraçou devagar, sem dizer nada. Só depois, com a voz embargada, sussurrou: Eu prometo que esse filho vai crescer cercado de tudo que faltou para mim, e de tudo que sobra em você. Ela encostou o rosto no dele e respondeu firme e doce: Eu passei tanto tempo achando que precisava ser forte para merecer o amor, que esqueci o quanto é bom dividir o peso da vida. Com você, aprendi que a coragem também mora na calma, no afeto e nas coisas simples. Você é o meu pedaço de paz no meio do caos. Ele sorriu, as lágrimas se misturando à risada. Eu corri o mundo tentando entender o que era felicidade, e ela estava aqui, no quintal, no cheiro do bolo que você faz no domingo. Eu te amo, Aline. E se um dia o tempo apagar tudo, quero que sobre só isso, a lembrança de ter te amado por inteiro. Clara chegou correndo, abraçando os dois de uma vez, e Cristina, de longe, observava a cena, os olhos úmidos, o sorriso discreto. Dona Marta bateu palmas na janela. Pronto, pode subir os créditos, disse arrancando gargalhadas da mesa. O sol desaparecia devagar, pintando o céu de laranja e ouro. E enquanto o café esfriava, a vida dele se aquecia em gestos simples, do tipo que o tempo nunca apaga. Naquela casa pequena, o amor já não era promessa. Era o próprio dia que começava e terminava com eles. No fim, Aline e Alexandre entenderam que o amor verdadeiro não é o que promete o sempre, é o que permanece mesmo quando tudo muda. A felicidade não mora no que se conquista, mas no que se cuida todos os dias com paciência e ternura. E aprenderam juntos que amar é construir abrigo no outro, e chamar esse abrigo de lar eterno. E me diz, essa história também mexeu aí dentro do seu coração? Então se inscreve no canal e vem sentir mais dessas histórias que abraçam a alma. Aqui, o coração não corre. Ele reconhece, sorri e fica. Me conta nos comentários, de onde você está ouvindo essa história que parece ter um pedacinho seu? Que Deus encha seus dias de leveza e te guie por caminhos cheios de amor. Segue com fé, com ternura e com o coração tranquilo. O que é teu encontra o jeito certo de chegar. Te espero no próximo vídeo, para a gente continuar acreditando juntos que o amor ainda é o melhor milagre.